Ah, ok. Então, este é nosso curso que todos nós conhecemos. E o livro que estamos tratando agora é A Cor Verde, né? Doutrina da Escritura Santa. A Doutrina do Senhor já foi realizada, por isso tem azul, e está faltando esses dois livros ainda, a Doutrina da Vida e a Doutrina da Fé. Esse conjunto faz do curso de Teologia nível 1, tá bom? Então, somente vamos começar com essa segunda matéria, que diz assim o capítulo 1. A Escritura Santa, né? Irani está entrando, que bom. Que bom que está entrando, Irani. Diz assim, este capítulo 1, são 4 capítulos que vamos estudar hoje. O capítulo 1, perdão, diz assim, a Escritura Santa, ou palavra, é o divino vero, né? Ou a divina verdade. Que coisa nós podemos entender por divino vero? O Senhor diz assim, na passagem de João 6, as palavras que eu vos falo são espírito e são vida. Por espírito, nós entendemos a verdade. Então, o Senhor está dizendo que todo o que Ele fala é a verdade. Ou seja, todo o que Ele fala é para ser recebido no entendimento. E são vida, porque é amor. O que sai da boca de Deus, do Senhor Jesus Cristo, diz todo o que vos falo, é espírito e vida, é assim, é verdade e é amor. Receba para tu também, para você também viver. Né? Isso está em João 6, como exemplo, né? Por isso que ele fala assim, né? Já marquei em azul espírito, né? E vida, tá bom? E segundo exemplo, diz assim, João 7, 37, 38. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem quer que creia em mim, como diz as Escrituras, um rio de água vivente fluirá de seu ventre. Perceba que aqui tem sede, né? Está falando de sede, e venha a mim. Por sede, se entende aquela pessoa que quer a verdade, porque água significa verdade. E o Senhor é essa água, água da vida. Então, se alguém tem sede, se alguém procura entender as coisas que ninguém explica, é o Senhor que responde. Então, venha a mim e beba. Né? Então, ele está falando que somente ele é a verdade para responder. Somente ele é a verdade para responder às nossas questões, que muitas vezes ninguém responde. Então, ele se declara essa verdade, ele se declara essa bebida. Mas um exemplo, embaixo, Pedro diz a Jesus, tu tens as palavras de vida eterna. Né? João 6,68. Este reconhecimento de Pedro, Pedro disse, tu tens as palavras de vida eterna, ela é um reconhecimento assim de um apóstolo, né, que nós também devemos imitar e, portanto, também reconhecer. Depois ele disse, o céu e a terra passarão, minhas palavras não passarão. Né? Então, esse é como se fala assim, que as palavras do Senhor são eternas. Por quê? Porque são divinas. Então, a Escritura Santa é o próprio divino, a divina verdade, o próprio divino vero. Por isso que o Senhor afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E depois, ele é chamado em várias passagens, fonte de águas, fonte de salvação e rio da água viva. Né? Então, estes títulos, né, em geral, justamente são tudo acerca do que coisa é a verdade e as Sagradas Escrituras contêm essa verdade. Por isso que este título trata sobre a Escritura Santa, ou palavra, é a divina verdade. Ou seja, é algo confiável.
né? É algo que nós podemos confiar sem duvidar, né? Porque o nosso Senhor falando, né? Não é nenhum humano que tem muitas vezes interesses por detrás, né? Das ações ou das palavras que fala. Então é o próprio Senhor que está falando nas suas sagradas escrituras. Tá bom? Então vou passar para mais um capítulo. Capítulo 2. Diz assim: na palavra há o sentido espiritual até hoje desconhecido, né? Este capítulo 2 ele vai ser explicado em 5 capítulos, tá? Então, somente vou explicar o primeiro e os outros vou explicar com um exemplo, tá? De umas imagens. O que coisa é o sentido espiritual? Né? Nós devemos saber que coisa é o sentido espiritual, porque a palavra ela contém um sentido espiritual. Então, nós temos aqui no livro de Mateus 13, 10, 11, o Senhor afirma, né? Quando ele está conversando com seus apóstolos, os apóstolos dizem do Senhor, por que para eles tu falas em parábolas? Né? Então o Senhor responde nesse verso, a vós é permitido conhecer os arcanos ou os mistérios do reino dos céus. Ou seja, aos apóstolos, aos discípulos, era permitido conhecer, mas, de forma geral, ele falava em parábolas. Mas as parábolas que ele falava, que estão no sentido literal, ela contém um arcano. Esse arcano, ou esse mistério, era do conhecimento dos apóstolos, porque o Senhor revelava a eles. Então, ali você já vê 2 níveis, né? Tem um sentido literal e tem um sentido na camada interna. Mas, no livro de João 16, 12, o Senhor afirma novamente para seus discípulos, ainda tenho muitas coisas que vos dizer, mas vós não o podeis compreender agora. Como fica? Se ele disse numa passagem anterior que os discípulos a eles lhes era permitido conhecer todas as verdades, e em outra passagem disse que ainda, né, eles não podiam compreender. Isto significa que existe ainda o sentido literal, existe uma camada espiritual e ainda existe uma camada celeste. Esse celeste é o que ainda eles não podiam compreender. Então, na Sagrada Escritura, nós já vemos, assim, em vários dizeres do Senhor, que existem verdades mais profundas que o literal. Então, a essas verdades nós vamos, como se fala assim, sermos conduzidos, né? Então, eu estou colocando aqui, tá bom? Então, este capítulo 2, 3, 4 e 5, todos eles tratam do sentido espiritual. Porém, olha o 5, e diz que o sentido espiritual somente vai ser concedido daqui em diante, diz, somente aqueles que estiverem nos veros genuínos pelo Senhor. Isto significa que a nossa leitura das Sagradas Escrituras sempre tem que estar debaixo do auspício do Senhor. Nós sempre devemos ter esse hábito de, antes de ler as Sagradas Escrituras, pedir a presença do nosso Senhor nos instruindo. Tá? Então, nós tendo esse hábito de querermos sermos instruídos pelo Senhor, nós estaremos recebendo os veros genuínos, que ainda não é o sentido espiritual, simplesmente os veros genuínos. Só um segundo, vou entrar aqui no WhatsApp, acho que tem alguém. Pronto. Não, agora sim. Continuando.
vamos a entrar no capítulo 3, que dice así. Exemplo, né? Vamos entrar neste exemplo, na palavra há um sentido espiritual até hoje desconhecido. Tá? Então, vamos pegar bem esse capítulo, na palavra há um sentido espiritual até hoje desconhecido. Então, vamos colocar um exemplo para ver o quanto nós conhecemos ou desconhecemos, né? Porque se está desconhecido, porque alguém conheceu, mas até hoje desconhecido, então vamos compreender este segundo capítulo com um exemplo, tá bom? Exemplo, livro de Daniel, 2:31. Está lembrado que fala desse livro de Daniel? Da estátua de Nabucodonosor, não é assim? Então, nesta passagem da estátua de Nabucodonosor, é dito que a cabeça está no livro de Daniel 2:32, né, ao 35. Nesta passagem é dito que a cabeça é de ouro, os braços, o tronco é de prata, as coxas de bronze, né, tem ferro, e o pés último, ferro e barro. Né? Então, esse capítulo diz que toda a Sagrada Escritura tem um sentido espiritual. E que esse sentido espiritual se perdeu e hoje em diante somente vai ser concedido àqueles que têm nos veros genuínos pelo Senhor. Ou seja, oração antes de ler as Sagradas Escrituras, como nós temos feito no início. Mas, olhando para essa figura, né, a que conclusão podemos chegar? Então, vamos ser conduzidos para ver se nós podemos alcançar algo das verdades genuínas. Por ouro, né, prata, bronze, ferro, e o ferro misturado com barro, se entendem igrejas. Quando nós entendemos igreja, por quê? Porque toda a Sagrada Escritura somente fala do reino do Senhor e da sua igreja. Ela não fala de governos políticos, né? Ela não fala de coisas assim, além dos limites da igreja. Representando estes metais da estátua de Nabucodonosor, o rei, né, que sonhou igrejas, então nós podemos entrar numa nova compreensão. Quando nós olhamos para essa estátua e olhamos a igreja, nós vemos que todas elas se perderam. Olha para o ferro e o barro. Não é dito que uma pedra esmiuçou, caiu em cima dos pés e toda a estátua se esmiuçou? Sim. Se perdeu o ouro, prata, bronze e ferro. Se perdeu. Isto significa paralisia na igreja. Ou seja, a igreja fica sem poder agir em favor do bem, sem poder atuar em favor da verdade. Ela fica indefesa, imóvel, frente aos ataques que podem vir por fora. Então, é uma igreja, a estátua de Nabucodonosor, em geral, é uma estátua, uma igreja, né, que entrou em um estado de paralisia. Ou letargia também, tá? Também é chamada assim, nos escritos, é chamado de letargia espiritual. Então, diz assim, ouro. Uma letargia é quando não se reconhece que o amor vem do Senhor. Prata. Ele entrou num estado de letargia quando não se reconhece que a sabedoria vem do Senhor. Bronze. Ele entrou num estado de letargia quando não se faz boas obras, nem se obedece ao Senhor. Ferro. Ele entrou num estado de letargia quando não se reconhece que a palavra fala do Senhor.
E ferro misturado com barro, aqui as coisas do Senhor foram desprezadas e rejeitadas. Ferro com barro, porque o homem começou a colocar mais da sua opinião e ficou incoerente, né, a suas atitudes. Então, o ouro, prata, bronze, ferro e ferro misturado com barro é a igreja do amor, da sabedoria, da obediência, do sentido literal da palavra e da mistura do que é divino com o humano, né? É a profanação, digamos assim. Então, nós estamos nesses estados, porém, ele está falando de história, não é não? História, porque são igrejas antiquíssimas, está falando de uma igreja antiga, ela está falando de uma igreja hebraica, está falando da igreja israelita e judaica. Todas essas igrejas do passado entraram nesse estado de letargia espiritual e caíram. Pois não. E agora, né? Nós estamos virando somente para ilustração a figura, só para compreender um pouquinho. Ou seja, olha essa figura, olha esta figura. Aqui nesta figura, nós vamos colocar assim, montando com outra cena, né, que aconteceu, né, no livro de Marcos 2,15. Você lembra dessa cena? Pois não, agora ficou melhor. Do paralítico. Essa estátua representa a igreja e o paralítico está representando essa igreja. Esse homem ali é, historicamente, essa estátua. Por isso que o Senhor, o milagre do Senhor, ela afeta, ou seja, a salvação, a reforma, a regeneração, a instauração, a restauração da liberdade que o Senhor fez, ela afeta o passado, o presente e por toda a eternidade e futuro. Esse é o milagre dos milagres. Nessa estátua de Nabucodonosor, que estamos olhando para o passado, ela também representa os nossos estados. Esse homem ali também representa cada um de nós. Ou seja, né? Eu voltando para trás. Cadê o amor em nós? Como está a sabedoria de Deus com respeito a Deus em nós? Como está a obediência, a caridade em nós em respeito a Deus e ao próximo? Como está nosso estudo da palavra, nossa compreensão espiritual, se for possível, né? Então, muitas vezes, essa estátua que é histórica, essa estátua que é histórica, muitas vezes somos nós. E aqui que vem a dádiva divina. Nós somos conduzidos ao Senhor. É que tem um barulho aqui, somente vou fechar minha porta, um segundo. Propaganda lá na rua. Então, essa estátua, esse homem agora, nesse desenho, esse homem foi trazido, diz a palavra no livro de Marcos 1:5, por 4 amigos. Não é assim que diz a palavra? E foi subido pelo telhado e levado na presença do Senhor. Estamos falando que esse homem que está deitado pode representar cada um de nós, na medida que não temos amor, na medida que não temos sabedoria, na medida que não temos caridade, na medida que não conhecemos as Sagradas Escrituras e na medida que misturamos as coisas divinas com as coisas humanas, nos encontramos nesse estado de letargia espiritual. E somente nós podemos receber o milagre do Senhor através da ajuda de 4 amigos que representam os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos são os amigos
que nos levam à presença do Senhor. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, têm que ser lidos com reverência, porque a compreensão desses evangelhos nos levarão à presença do Senhor, né? Então, receberemos, como se fala assim, ouviremos a presença do Senhor, né? Aquelas palavras que o Senhor disse, né? A ti te digo, toma teu leito e vai para a tua casa. Né? Então, é bonito assim, quando nós sabemos essas passagens, nós agora podemos compreender. Vamos voltar ao título, né, que nós temos do início do nosso capítulo 2, né, que diz, na palavra há um sentido espiritual até hoje desconhecido. Ou seja, o quanto nós desconhecíamos para ter essa compreensão. Então, nós precisamos sempre pedir hoje temos os escritos da nova igreja, né, uma vasta literatura para compreender essas passagens, que nos ajuda. Mas parece que acabou, não acabou, né? Porque no livro do Apocalipse, 19:15, diz assim: de sua boca saía uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele a regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. Veja na letra vermelha. Ele as regerá com vara de ferro. Fica meio estranho essa fala, né? Porque parece que o Senhor utiliza de violência, né? Regendo as nações no ferro, né? Mas olhe para a estátua de Nabucodonosor novamente. Pensa na estátua de Nabucodonosor. Não vou voltar às figuras, não. Tem o ouro, tem a prata, tem o bronze, tem o ferro e tem o ferro misturado com barro. O que significa o ferro? O ferro significa o sentido literal da palavra, que nós devemos acreditar no sentido literal da palavra. Então, o governo do Senhor começa por aí, pelo estudo das Sagradas Escrituras. Isso é reger com vara de ferro. Começa pelo literal. Você aprendendo o que é o literal e amando, começamos a obedecer. Sobe para o bronze. Quando nós começamos a praticar o que o Senhor manda, o Senhor, como se fala assim, a prática, que como se fala assim, a caridade mesma, vindo de uma compreensão espiritual, o Senhor eleva o nosso entendimento, sobe para a prata. E, posteriormente, amar genuinamente ao nosso Senhor. Mas começa pelo ferro. Bronze, prata, ouro. Então, é bonito assim quando nós compreendemos essa passagem, e assim toda a Sagrada Escritura está cheia desses arcanos, desses simbolismos, tá bom? Então, depois tem mais coisas para explicar sobre aquela pedra, né? Onde é dito assim que a pedra que os edificadores rejeitaram, né? Ela veio a ser a pedra de esquina. Então, também devemos entender o que significa essa pedra de esquina, né? Que significa essa pedra que os edificadores rejeitaram. Então, compreendendo assim essas passagens, né? O nosso entendimento, ela vai se ampliando. E na medida que você vai ampliando, a sua vontade de obedecer também vai crescendo. E na medida que você vai querendo praticar o que você aprendeu, a sabedoria vai aumentando e tu vai amando mais, porque a gente só ama aquilo que conhece. Então, somente assim como adiantar mais um pouquinho, aquela pedra representa o humano do Senhor. Aquela pedra que esmiuçou todas as falácias, assim, né? As profanações, essa pedra veio a ser o humano do Senhor, que foi rejeitado pelos teólogos do mundo. Tá? Então, essa pedra veio a ser o humano do Senhor, é a pedra principal.
O Emmanuel, Deus conosco, foi rejeitado e a nova igreja está tendo, digamos, o trabalho, né, a missão, né, de restaurar essa pedra e colocá-lo no meio da igreja. Essa pedra de esquina, né, Salmo 118, 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornaram-se a cabeça de esquina, né? A cabeça de esquina é diferente de pedra fundamental, né? Pedra fundamental são os mandamentos. Essa pedra fundamental, sobre essa rocha dos mandamentos você constrói sua casa, tá? Mas a pedra de esquina é o reconhecimento do Senhor Jesus Cristo, nosso único Deus. E nosso único Deus está manifestado, né, através do Senhor Jesus Cristo, que é o humano por ele gerado para estar conosco, que ele glorificou. Então, essa pedra de esquina tem que estar na nossa fé. Porque se a pessoa não tem pedra de esquina, como já falei algumas vezes, é como se nós quiséssemos construir uma casa e compramos todo o material para a construção da casa. Você já tem o terreno, já fez as sapatas, e agora você compra o outro material, pedra, tijolo, ferro, janela, e vai comprando todos os vidros, as madeiras que vai precisar, mas não constrói a casa. Então, o acúmulo de material vai virar um monte de material. Muitas vezes, nós temos verdades da palavra em nós, por muitos anos. Antes de muitos de nós conhecer a nova igreja, muitas vezes já trazemos outros ensinamentos das outras igrejas a qual nós pertenecíamos, né? Então, mas, sem o reconhecimento da pedra principal que Pedro falou acerca do Senhor, se lembra? Né? Quando Pedro reconhece, quem disse que sou eu? Tu eres o Filho do Deus Altíssimo. E o Senhor responde, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Então, se nós não temos a pedra na nossa fé, essa pedra principal, que é o reconhecimento que o Senhor Jeová veio ao mundo, Deus conosco, encarnou, né, e glorificou esse humano no qual ele encarnou, se nós não compreendemos essa verdade, é como ficamos com material, mas ficamos sem edificar a casa. Então, a edificação da casa, o levantamento da casa, é a partir desse reconhecimento. E os judeus, nós estamos colocando aqui, no João 10:33, os judeus reconheceram que o Senhor Jesus Cristo era Deus, mas não creram. Olha, uma coisa, você reconhece, mas não crê. Ah, eu sei que aquilo é, mas eu não acredito. Diz assim, respondeu-lhes Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Né? Os judeus responderam dizendo, não te apedrejamos por obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, os judeus entenderam que o Senhor Jesus Cristo se declarava Deus. Os judeus compreenderam que o Senhor Jesus Cristo se declarava Deus e eles estavam ouvindo, e eles estavam vindo a parte externa de Deus. Era uma honra daqueles, quanto de nós quisera aquilo. Eles estavam vindo, ouvindo, e não creram. Então, nós devemos passar ou superar esse tipo de crença judaica. Nós devemos crer, né? Mas agora precisamos crer para ver e ouvir. Porque quem não crê, não vê nem ouve tampouco. Tá bom? Então, precisamos passar, superar essa fé, né? Então, quando... Aqui mais um exemplo, Mateus 21, 42. Disse-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo, né? Ou de esquina. Dice, pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Isto significa que a encarnação divina no nosso meio, Deus conosco, representa o milagre dos milagres. Não tem milagre no universo que supere
essa vinda, essa visita do Senhor à sua igreja aqui na terra, né? Então, você fica assim, como se fala assim, muitas vezes espantado, como que a igreja, no mundo externo que nós conhecemos, desprecia isso que é dito aqui, essa maravilha aos nossos olhos. Eles despreciam, não reconhecem, separam Deus em dois, em três. Se puderem dividir Deus em mais pessoas, eles dividem, né? Em quantas partes seja possível, mas a unidade de Deus, ou seja, a trindade divina numa pessoa, Jesus Cristo, eles o mundo lá fora não alcança a compreender. Então, diz assim, ainda não podemos sair do capítulo 2. O capítulo 2 nos diz que na palavra há um sentido espiritual até hoje desconhecido. Imagine-se a alegria, né, se as igrejas conhecessem esse sentido espiritual. Elas viveriam a verdadeira alegria proveniente da palavra. Né? Hoje existe, assim como se fala assim, um engano de alegria. Mas a verdadeira alegria é conhecer as coisas internas que as Sagradas Escrituras têm para nos dar. Diz assim no capítulo 1:15 do Apocalipse, que seus pés é como latão relucente, como se tivesse sido refinado em uma fornalha. Né? Isso foi visto por João Apóstolo, né? Na ilha de Patmos, quando vê o Senhor, né? Ou ele ouve a voz como muitas águas, e ele se vira para ver, então ele descreve o Senhor. Né? E quando ele chega nos pés, diz que seus pés são como latão relucente. Como eram os pés da estátua de Nabucodonosor? Não era ferro misturado com barro, né? E as pernas da estátua de Nabucodonosor? Não significa o sentido literal da palavra? Diz assim, que os pés do Senhor é como latão relucente, ou seja, o Senhor tem o bronze, né, o latão relucente, a prata e tem o ouro. Ou seja, o Senhor é misericórdia para com toda a sua criação. Por ali que começa. Quando ele fala assim, os pés do Senhor, né, diz assim, a terra é escabelo, né, como se fala assim, um estrado dos pés do Senhor, é porque o primeiro contato do divino com o gênero humano é a misericórdia. O primeiro contato do divino com o humano é a misericórdia. Né? Então, por isso que os pés do Senhor são como um latão relucente. Representa a misericórdia. Né? Então, é bom assim. Então, quando você sabe o sentido espiritual das Sagradas Escrituras, o sentido literal, a tua fé aumenta. Né? Aí tu declara realmente que nós amamos ao Senhor. Então, mas isso é um fruto de um entendimento das Sagradas Escrituras. Vamos entrar no capítulo 3, então. Esse somente era para o capítulo 2. Tá bom? Se alguém quiser depois fazer uma pergunta, eu vou deixar uns 5 minutinhos para nós conversarmos mais um pouquinho. Capítulo 3, do livro da Escritura Santa, que estamos estudando agora. Diz assim, o sentido da letra da palavra é a base, o continente e o sustentáculo dos seus sentidos espiritual e celeste. Um pouco comprido, não é não? O sentido literal da palavra é a base. Por isso que nós, quando lemos as Sagradas Escrituras, elas têm que ser como que a pessoa decorar, sim, né? Decore a passagem que você goste. Salmo 23, o mais comum, né? O Salmo 91, Salmo 1, passagem que você goste. Nessa proporção que nós gostamos das Sagradas Escrituras, vamos querer falar como o Senhor fala nas suas Sagradas Escrituras. Mas o primeiro passo é
Tente decorar, refletir, né? Então, nessa reflexão, vão vindo os outros sentidos, porque aqui na Terra, ninguém está sozinho. Todos estamos como que associados, né? Como que todos estamos aqui acompanhados. Então, a pessoa que é boa, acompanhada por anjos, espíritos bons. Então, quando um anjo, como que ouve o que você está lendo no sentido literal, ele entende no sentido espiritual. E o anjo que está ligado a um anjo mais elevado, que são dos celestes, o anjo celeste, ele entende no sentido celestial, até o sentido supremo. Mas tudo começa por crer na palavra. Se a pessoa lê e não acredita na palavra, ela não se liga com anjo nenhum. Simplesmente fica nos externos. Por isso que as Sagradas Escrituras, ela não pode ser considerada como um livro de adivinhação, né? Como um livro de sorte. Não pode, a Sagrada Escritura não pode ser considerada como um horóscopo, né? Como um talismã no meio da sala. A Sagrada Escritura, ela tem que ser olhada assim, com reverência e sabendo que sua leitura, você está chamando pelo Senhor. E o Senhor envia seus anjos a teu respeito. E esse anjo a teu respeito significa os outros sentidos, espiritual, celeste, supremo, mas tudo começa por crer, porque por isso diz o capítulo 3. O sentido da letra da palavra, o sentido da letra da palavra, é o sentido literal mesmo. Este aqui é a base, o continente e o sustentáculo. Por isso que isto não pode faltar. Tirou a palavra da igreja, deixa de ser igreja. Vira um clube, vira qualquer coisa menos igreja. Tá? É como se você quer uma definição. Por que o céu é céu? Né? Por que o céu é céu? Porque no céu, quem governa é o Senhor. E por que a igreja é igreja? Porque na igreja, quem governa é o Senhor através da palavra. Né? Então, tira a palavra, vira um clube desgovernado. Né? Então, por isso que as Sagradas Escrituras, ela tem que ter seu espaço sagrado dentro da liturgia, dentro do culto. Então, não se engane assim com aquelas igrejas, né, que a pessoa pensa que são fortes por a batida da bateria. Se engana quem pensa que a igreja é forte porque o pastor dá soco no púlpito. Não tem? A fortaleza da igreja é que cada membro acredite nas Sagradas Escrituras. Essa é a fortaleza da igreja. Né? Saber que ela é santa. Então, o sentido da letra, da palavra, é a base, o continente e o sustentáculo, tá? Do sentido espiritual e o celeste. Aqui coloquei um exemplo muito interessante que aconteceu no livro de Coríntios 12:2. Diz assim o livro de Coríntios. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. Olha, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Né? Ou seja, existe um segundo céu, existe um primeiro céu, e Paulo, o amigo de Paulo, como ele fala aqui, que conhece um homem, terceiro céu. Existem os céus. Então, em cada céu, existe uma compreensão diferente das Sagradas Escrituras. Assim como existe na igreja. É uma compreensão mais externa. O céu, primeiro céu, um pouco mais interna,
o segundo céu mais espiritual e o terceiro céu mais celestial. Por isso que Paulo disse que conhece um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Então, existem esses céus. Ninguém pode negar que não exista céu. Existem céus e dentro dos céus infinitas variedades, porque o Senhor fala, né? Muitas moradas há na casa de meu Pai. Então, é muito amplo. Então, tem lugar para todo mundo lá. Ainda bem, graças a Deus. Aqui mais um capítulo. Mais uma frase aqui que eu coloquei, uma síntese, né? As Sagradas Escrituras, ou o sentido literal, ele é a porta para os céus, né? Ou seja, ele é a base, continente, sustentáculo. Tudo isso ele, dos sentidos espiritual e celeste. Mas também, em outro lugar, ele diz assim, né? Ele é a porta. A palavra é a porta do céu espiritual, do céu celeste. Né? Parece pequena, ou seja, uma porta. Uma porta é uma porta, né? Do 2,30 por 80. Essa é uma porta. Né? E geralmente tem essa medida. Pode ser a mansão que for, pode ser a casa que for, essa é a medida de uma porta. Tudo bem. Essa porta parece pequena, mas ele é simplesmente a entrada. Igualmente, as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras parece pequena. É um livro, simplesmente. Aproximadamente 1.600, não chega a 1.700 folhas. Parece pequeno em comparação com outros livros, com outras coleções, com outros compêndios. Parece pequena, mas as Sagradas Escrituras é a porta do céu. Se ela se abre, você entra no paraíso do Senhor. Você conhece, não tem limite, mas tem que entrar pela porta. Né? Então, a porta, se ela está fechada, nós vamos ficar de fora. É bonita. Né? A descrição da Nova Jerusalém é o reino dos céus, a Nova Jerusalém celestial, capítulo 21 e 22 do Apocalipse. Essa descrição da Nova Jerusalém, justamente, é a descrição da palavra. A descrição da palavra, João está olhando, as portas são de pérola, o muro de jaspe, os fundamentos de pedras preciosas, a cidade é de ouro transparente. Então, é muito linda essa cidade. Mas João está olhando de fora nessa passagem. Ela é linda. Melhor que olhar de fora é entrar. E a entrada para dentro dessa cidade celestial, se essas coisas da Nova Jerusalém, que é bonita, com todos esses materiais de pedras preciosas, pérola e ouro, se todo esse material está dentro de nós. Ou seja, uma imagem e semelhança dentro de nós. Por isso que o Senhor fala, o reino dos céus está dentro de vós. A descrição do reino dos céus é a Nova Jerusalém. Se nós temos, em certa medida, a Nova Jerusalém em nós, certamente somos parte dessa santa cidade, ainda estando aqui na terra. Né? Então, as Sagradas Escrituras, ela tem que ser considerada por cada um de nós, assim, né? Como a porta, né? Como a base, como sustentáculo, né? Como o continente, aquele que contém, né? Do sentido espiritual e celeste. Então, de hoje em diante, que a nossa leitura sempre seja nesse sentido, né? Reverência, santidade, assim, quando nós façamos uma leitura das Sagradas Escrituras, não de forma distraída mais, né? De uma forma assim, atenta ao que o Senhor nos tem a falar.
Tá bom, meus irmãos? Vou continuar aqui. Acho que falta capítulo 4. Diz assim, o divino vero. Aqui quando se fala divino vero, está falando da divina verdade, tá? Então, a divina verdade ou o divino vero, no sentido da letra da palavra, está em sua plenitude, sua santidade e o seu poder. Todo o conteúdo destes capítulos, ela se encontra na nossa plataforma. Então, o que estou falando agora aqui é uma fala assim, muito resumida, né? Só de alguns segundos, mas ela se encontra no livro Quatro Doutrinas, e para quem não tiver o livro Quatro Doutrinas, ela se encontra na nossa plataforma de uma forma mais extensa, melhor explicada. Tá bom? Então, diz assim, que significa plenitude, santidade e poder. O sentido da letra, ele está em sua plenitude, porque ela afeta, assim que se fala, a nossa vida moral, a nossa vida civil e a nossa vida espiritual. Ela tem esses três focos, por isso que ela é plena. Você lê ela já vai mudando as nossas atitudes morais, né? Você lê as Sagradas Escrituras, ela vai agindo no nosso comportamento civil, né? Então, e nós queremos amar ao Senhor pelo que Ele diz na sua palavra. Isso é o espiritual. Por isso que se fala plenitude, pleno, tá? Plenitude, pleno, tá? Ela abarca tudo, tá? Então, essa presença do Senhor na sua palavra, nosso pleno, ele é um exame do estado em que nós nos encontramos. Tá? Então, não importa o estado em que a pessoa se encontre, a pessoa partindo por dar crédito ao Senhor no que Ele está falando, porque Ele é a verdade, como foi dito anteriormente, por dar crédito ao Senhor, nós vamos ser afetados no moral, nas coisas civis e nas coisas espirituais. Tá? E também está na sua santidade. É dito que ele está na sua santidade porque é a palavra de Deus no momento que nós estamos lendo. É Deus falando. Não é um livro escrito no passado. No momento que nós estamos falando, no momento mesmo, agora, o Senhor está falando a nós. Por isso que Ele está na sua santidade. Por isso que se fala, não se fala de história, né? Não se fala das comunidades que escreveram a Sagrada Escritura. Não, isso já foi escrito, já foi definido, inspiração divina, mas no momento que nós leemos, o Senhor está na sua santidade. Cale-se todo mundo que o Senhor está no seu templo. Então, um momento muito especial assim, quando nós lemos as Sagradas Escrituras. E Ele está no seu poder, porque Ele pode mudar o que nós mesmos não podemos mudar. Ele está no seu poder, porque Ele pode fazer aquilo que nós não podemos realizar. Isso se chama o milagre. Isso se chama a transformação do homem natural em homem espiritual. É Ele que transforma a água em vinho. É Ele que faz andar o paralítico. É Ele que diz àquele homem que estava em estado de letargia, levanta-te, vá para a tua casa. Para outro, levanta-te e anda. Né? A tua fé te salvou. Né? O que queres que te faça? Tudo isso é o que significa, ele está em seu poder. Então, nós vamos aprender mais coisas assim quando nós leamos diretamente o livro. Tá? O livro Doutrina do Senhor é fantástico, cheio da primeira folha à última folha, cheio de bênçãos, assim, onde o nosso conceito que nós tínhamos das Sagradas Escrituras, quando nós achamos né, quando a gente compra nas Sagradas Escrituras, muitas vezes nós compramos as Sagradas Escrituras pela capa, né? Aquela capa. Eu prefiro uma capa assim, eu prefiro uma capa de tal cor. Simplesmente, a beleza é externa.
lê a palavra escritura, muitas vezes a gente não sabe nem por que lê, né? Porque também não tem pessoa que ensine, né? Então, mas é o Senhor que nos ensina. É o Senhor que inspira em nós a sabedoria proveniente dele. Mas, como foi dito no primeiro capítulo, nós precisamos ler as Sagradas Escrituras, primeiro capítulo, número 5.5, ler as Sagradas Escrituras sobre os auspícios do Senhor. Nunca leia as Sagradas Escrituras sozinho, sempre sobre os auspícios do Senhor. Somente assim iremos caminhando na compreensão das Sagradas Escrituras e sua aplicação à nossa vida, né? Então, aqui termina os 4 primeiros capítulos, né, que tínhamos combinado. Semana que vem, mais 4 capítulos, até acabar o livro Escritura Santa. Tá bom? Tem mais um tempinho para alguma pergunta, se alguém quiser fazer, por favor. Fique à vontade. Tá tudo ok? Simone, Marli, Fabiola. Acho que ficou simples esta primeira parte. Maravilha. Tá bom, Marli. Muito obrigado pela sua presença. De nada. Anotou tudo, Fabiola? Eu anotei, desculpa o atraso, Johnny. Tá bom, não tem problema não. Chegou na hora certa. Tá bom? Mas qualquer coisa eu ainda vou subir no YouTube para quem quiser rever de novo e fazer assim, né? Um novo estudo aí para a compreensão. Ótimo. Tá bom? Tá bom? Hoje mais cedo eu estava lendo o livro da... Qual o livro? Da Doutrina do Senhor. Eu estava estudando antes aí. Tem as 3 aulas anteriores. É. Tá bom? Eu coloquei as 3 aulas anteriores. Tá bom? Tá bom. Então vamos orar para fechar nosso estudo, agradecendo ao nosso Senhor pela sua palavra revelada, né, para a nova igreja, e que nós temos essa oportunidade de conhecer esse brilho, né, que muitas vezes ele está escondido, mas muitas vezes estamos olhando, considerando a palavra assim como uma crosta, mas ela aberta, nós vemos a beleza dele, né? Então vamos orar. Hoje só deu mulher hoje, né, Johnny, na reunião? Não, 1 hora, já passou já, a bateria acabou. Tchau, tchau.